Com a contratação do atacante Renato Kaiser, o Fortaleza chega a 9 jogadores em seu setor ofensivo. Esse setor, sem dúvidas, é o mais preenchido do elenco de Vojvoda. Afinal, temos jogadores demais? Tem alguns ainda para sair? É a quantidade suficiente? É a quantidade razoável? Quais são as combinações entre esses jogadores que o treinador argentino pode montar para a temporada de 2022? Tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui no Glória e Tradição. É uma análise completa sobre o novo ataque do Leão do PC. Lembra você que este conteúdo ele é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é a casa de apostas mais relevante do Brasil. Tá? Se você não conhece ainda a 1xBet, na descrição desse vídeo tem um link para você encontrar o site. Se você não quiser usar o link, você pode apontar a câmera do teu celular aqui para esse QR Code. Você vai direto para o site da 1xBet. Se você já faz bets, compare com os sites que você já utiliza e você vai ver que a 1xBet compensa muito para você. Então, conheça a 1xBet, é a patrocinadora oficial do Glória e Tradição. Lembrando que se você utilizar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, você vai receber em bônus o valor que você fizer em depósitos de até R$ 1.200. Então vá lá, dê uma força para o Glória e Tradição, dê uma força para a 1xBet, conheça este belíssimo site de apostas. Eu vou soltar a vinheta agora, mas antes peço já que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no Glória e Tradição, porque os nossos conteúdos estão tinindo, meu amigo. Acho que uma primeira coisa a se registrar nessa análise sobre o ataque do Fortaleza é entender o seguinte: no ano passado, nós também tínhamos 9 atacantes. Tá? Então, não houve, sim, o elenco não está inchado, não tem nada disso. Foi a mesma quantidade. Inclusive, com detalhe. O que aconteceu ano passado? Robson e David se lesionaram, inclusive ao mesmo tempo, e a gente ficou no desespero. Ficamos ali numa peinha sem conseguir fazer gols, né, por um bom período com os atacantes. A gente até conseguia fazer gols com os alas, com os zagueiros, com os meio-campistas, mas os atacantes mesmo não conseguiam efetivamente resolver. Em algum momento no campeonato, passamos 2 meses sem gols de atacantes. Então, essa reestruturação do ataque, ela passa também por essa observação. Uma outra coisa importante de citar é que os 3 jogadores que saíram, eles compunham uma média de 32 anos de idade. Você tinha ali o Oswaldo com 34, o Wellington Paulista com 38 e o David com 26. Lembrando que o David ainda tinha 2 anos de contrato, mas o Wellington Paulista só tinha 1 e o Oswaldo já estava com seu contrato encerrando. Os 3 jogadores que a gente trouxe, o Romero com 33 anos e o Moisés e o Renato Kaiser com 25 cada um, eles compõem uma média de 27 anos. Então, são 5 anos a menos na média de idade só desses 3 jogadores. E com tempos de contrato mais longos, né? O Moisés e o Renato Kaiser com mais 3 anos, e você tem o Romero com 1 ano, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano, e após o segundo ano ainda tem uma opção de compra. Então ele pode ter uma vida longa jogando pelo Fortaleza. Então, requalificação, reestruturação, acompanhado também de um rejuvenescimento, o que traz uma maior oxigenação para esse ataque, mas também garante uma segurança financeira, porque são jogadores evidentemente com valor de mercado, os 3, tá? E dos 3 que eu citei anteriormente, apenas o David tinha algum valor ainda no mercado, diferente de Oswaldo e Wellington Paulista. Esse é o primeiro ponto a assinalar. Segunda coisa, eu acho que a gente tem atacantes de perfis e de momentos diferentes, tá? Você tem esses 3 jogadores aí, o Romero, que é aquele jogador que o torcedor olha e diz assim: esse cara veio para ser titular. Ele foi contratado para ser o nosso camisa 9 e o treinador vai ver como formata o time pensando no desenvolvimento desse atleta. Então, é um cara consolidado no futebol argentino e no futebol sul-americano, artilheiro de competições muito importantes
deste continente. Você tem o Moisés, que é um cara que, embora tenha 25 anos, tem uma carreira ainda muito curta como profissional e uma curva de desenvolvimento muito acentuada a cada temporada. Então é um cara que tem bastante potencial. O Renato Kaiser já foi artilheiro em algumas equipes, como o Atlético Goianiense, e foi o artilheiro na temporada passada do Atlético Paranaense. Então isso é bem interessante. Você tem o Robson, que mesmo sendo um jogador muito questionado pelo torcedor do Fortaleza, ele foi o artilheiro do time na temporada anterior. Na melhor campanha da história do Fortaleza em uma Série A, o Robson foi o artilheiro da competição mais importante do Brasil, com 10 gols. Artilheiro pelo Fortaleza, obviamente. Você tem o Romarinho, que ao renovar o contrato, parece que recuperou muito da sua confiança, e o Marcelo Paes mesmo comentou nas suas redes sociais que acha que esse vai ser o ano que o Romarinho mais vai fazer gols na sua carreira. Esse que é um problema que a gente já apontava que o Romarinho precisava resolver. Ele tinha que se tornar um jogador mais decisivo. Ele é um cara da destruição das linhas defensivas, é o cara do drible, é o cara arisco, mas ele também precisa ganhar jogos. Então, nesses 2 primeiros jogos contra o Souza e Floresta, o Romarinho chegando e fazendo gols importantes, né? Um gol em cada jogo. E você tem 2 jogadores ali, com seus 21 anos de idade, 2 jovens jogadores, e que demonstram potencial e uma solidez diferente para 2022, que é o caso do De Pietri, que é o xodó do torcedor, e o Igor Torres. O Torres que tem se demonstrado um atacante oportunista, com um senso de posicionamento muito interessante, é um cara muito raçudo, muito vibrador, às vezes até tem que dar uma relaxada, ele entra com muita energia nos jogos, mas são atletas muito importantes e com apenas 21 anos de idade, pode ser inclusive o futuro financeiro do Fortaleza, esses 2 atletas. E começam a temporada de 2022 muito bem. O De Pietri fazendo um gol contra o Souza, um gol contra o Floresta, o Torres fazendo um gol contra o Souza, e no jogo contra o Floresta ele teve 3 chances de gols, entrando apenas no segundo tempo, obrigando o goleiro do time da Vila, Manuel Sátiro, a fazer ótimas defesas na partida, tá? Além desses todos que eu falei, tem 2 jogadores que aí sim eu acho que eles estão deslocados, tá? O primeiro deles é o Edinho. O Edinho que veio contratado com um contrato longo, tá? No meu modo de entender, um contrato de 4 anos é um contrato muito longo, e ele de fato não conseguiu encontrar lugar para jogar no Fortaleza. No ataque não funcionou, jogando como ala, ao meu modo de entender, não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava de um jogador para ser um reserva do Pikachu. Então, fica muito difícil a situação para o Edinho. Eu acho que ele também demonstrou algumas falhas defensivas muito graves, inclusive teve uma que chama muita atenção contra o Internacional lá em Porto Alegre. Ele foi um dos principais responsáveis pelo gol que tomamos ali no final do jogo. Então, é um jogador, no meu modo de analisar, de difícil encaixe nesse time do Vojvoda. Um outro jogador que a gente sabe que até tem a confiança do treinador, o Vojvoda acredita no futebol dele, acha que pode recuperar o melhor que ele já produziu no futebol, é o Ângelo Henriques. Mas o Ângelo Henriques fez uma temporada muito ruim no Fortaleza, em números, em qualidade mesmo de jogo. O torcedor não conseguiu se ver representado em campo pela bola que o Henriques jogou. E nesse ano, em que ele poderia fazer essa pré-temporada, ter a confiança da comissão técnica, ter a confiança dos colegas de grupo, ele teve uma lesão, né? Tem aí tá com um edema no adutor da coxa, está fazendo a transição agora do departamento médico para o departamento de futebol, mas realmente deu esse azar aí, né? Nesses jogos aí mais simples do começo do campeonato, ele poderia estar jogando e também tentando uma confiança. Agora, a última das perguntas que eu fiz para vocês, né? Como o Vojvoda pode montar esse time? Eu acho, tá? Eu tenho a impressão que nós não ficaremos reféns de um único sistema de jogo. Eu acho que a depender do adversário e a depender da necessidade, a gente pode ter sistemas de jogo diferentes. A gente pode jogar ora com 2 atacantes, como a gente já está acostumado, ora com 3 atacantes. Então, a gente pode ter um ataque Romero e Kaiser? Pode. A gente pode ter um ataque Romero e Robson? Pode. Kaiser e Robson? Pode. Mas a gente também pode ter um Romarinho, De Pietri, Kaiser, pode ter um Moisés, Romarinho e Romero, né? São várias configurações, várias possibilidades de montagem
que a gente pode ver. Por exemplo, a estreia, gostei muito do ataque de Pietri e Igor Torres. Por que não ver esse ataque em mais jogos, deixar que eles consigam maturar? Então, eu acho que o mais importante agora é você ter características diferentes. Homens de área, jogadores mais fixos, jogadores de maior mobilidade, jogadores de velocidade, jogadores que alargam o campo em amplitude, jogadores que buscam o drible, como o Moisés, o Romarinho, o De Pietri, jogadores mais focados na finalização, como o caso do Romero e o Kaiser. Então, assim, temos jogadores interessantes e diversos, tá? Você me pergunta, você enxugaria esse ataque? Eu acho que hoje, se eu fosse abrir mão de um atacante, seria do Edinho. Eu acho realmente que ele não está com espaço. Em segundo lugar, seria o Ângelo Henriques. Mas muito torcedor está preocupado, né? Assim, a grande maioria está só alegria, né? Só felicidades com esse elenco, mas tem alguns torcedores preocupados com a quantidade. O que eu digo para vocês é o seguinte: esse é o desejo da comissão técnica, ter muitos jogadores para encarar as muitas competições que teremos no ano. Esse ano vamos jogar Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e se classificarmos em terceiro na Libertadores, ainda vai ter a Copa Sul-Americana. Tudo isso compactado até novembro, já que dezembro é o mês da Copa do Mundo. Então, precisamos sim ter um elenco variado, um elenco diversificado, com jogadores para cumprir papéis diferentes e não deixar o Fortaleza na mão, como aconteceu em alguns momentos na temporada anterior, ok? Desculpe, deu uma tossidazinha. No final do vídeo eu dou uma tossidazinha, de lascar. Ó, se você ficou até aqui, lhe agradeço demais. Peço que você curta esse vídeo, caso você tenha gostado, tá? Se você achou meio derrubado, meio peba, deixa o dislike. Não tem problema nenhum, meu amigo. O mais importante é que você continue acompanhando o GT, se inscreva aqui no nosso canal. Lembrando que todas as manhãs saem vídeos de análise aqui no canal do Glória e Tradição. E à noite nós temos as nossas tradicionais lives, sempre às 20 horas, exceto em dias de jogos em que os horários variam de acordo com as partidas, ok? Um abraço para todos vocês, saudações tricolores e nos vemos nos próximos conteúdos.